Ah, não, tá certo. Edna tá aí, que bom. Shabatov, Edna. Deixa eu apresentar aí. Vou começar a apresentar? Então, fala, pode falar. Vocês estão vendo aí? Tudo ótimo, você tá ótimo. Ah, beleza. Hoje, gente, a gente vai terminar as festas, se o Eterno quiser. Ah, o Flávio chegando aí, ó. A Sandra entrou de novo. Flávio! Tá aí, Flávio? Shalom. Vai conseguir transmitir, Flávio? O microfone tá fechado. Então, gente, hoje vai ser Purim e Hanukkah, as duas últimas festas que faltavam, né? Quem não assistiu todas as festas, tem o PDF e eu não coloquei ainda todos os vídeos na internet, no canal, mas eu vou colocar, tá? Em breve eu vou estar colocando todos os vídeos no canal. Flávio, fala aí. Como é que tá? Abre o microfone. Tô tentando falar com a Gabi aqui. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Beleza, né? A Gabi tá entrando aí agora também. Estou ouvindo. Fala, Tá me Gabi, tudo em ouvindo, sim? cima? Oi, Shalom, Shabbat Shalom, todo mundo, quer dizer, agora já Shabatov, já acabou. Shabbatov, acabou. Já Fala. acabou. A Flávia abriu agora. Fala aí, Flávio. Shabbat Shalom, gente. Eu estava fazendo um teste aqui, mas o que aconteceu? Parece que a minha mesa de som está com o canal queimado e o meu sistema operacional também não está ajudando muito. Mas eu vou fazer um teste com outro equipamento mais simplesinho aqui, que já está no ar. Ô, Gabi, você não pode me conectar aí agora, não? Me dar uma monitorada aí, não, né? Se você não puder, eu vou sair daqui e vou lá para ver como é que está a qualidade do áudio. Posso? Pode, você pode dar uma olhadinha Entrar lá aí? naquele mesmo link. O mesmo link, aquele link lá ele é permanente. Beleza. Vamos lá, então. Vai aparecer só o som, né? Não vai Só o aparecer som, lá imagem. é só o áudio. Só o som. Beleza. Vamos lá, então, gente. Vamos embora. Gente, é muito bom estar com vocês aí. Muito obrigada. Eu sei que, gente, eu acho isso incrível, porque sábado à noite, né? É dia da gente estar no lazer, estar fazendo outras coisas, mas estar buscando o eterno, buscando aprender mais. E para mim isso vai ter um valor tão grande, sabe? Tão grande. Vocês são todas pessoas muito especiais, com certeza, e com certeza estão escolhendo a melhor parte, né? Que é o eterno, que é buscar o eterno. Olha, Renato, quanto tempo! Shavuotov, Renato. Muito bom. Depois de tanto tempo, saudade de você, cara. Renata acrescenta sempre tanto, né? Aos nossos estudos. Então vamos lá. Duas últimas festas, né? Na semana passada a gente viu Yom Kippur. E hoje a gente vai ver as duas festas instituídas pelos rabinos. São duas festas que não estão na Torá, tá? Mas que foram instituídas pelos rabinos segundo o princípio das festas, que é... Quem sabe qual é o princípio das festas? Celebrar... Fala, pode falar, Cláudia. Não, porque da Purinha de Esther, né? Uhum. Mas não sei qual o princípio, não. Principal sentido das festas: celebrar e relembrar grandes feitos do Eterno por nós. Tá? Então, Purim e Hanukkah, embora não estejam na Torá, né? Purim está no Tanar, está no livro de Esther, né? E Hanukkah, ele está no livro de Macabeus, que a gente encontra na Bíblia católica. Eu creio que a maioria de vocês deve conhecer o livro de Macabeus, né? Então, é considerado um apócrifo, né? Para a igreja evangélica, mas para a igreja católica ele faz parte do cânone do chamado, né?
Antigo Testamento. E Purim, na verdade, quer dizer sortes, que vem de Pur, né? E Hanukkah quer dizer inauguração. Essa festa recebeu esse nome comemorando o descanso dos macabeus, né? Hanu, descansar, das batalhas de Kislev, dessa época, né? Do K. E a gente vai ver um pouquinho o que aconteceu em Hanukkah. Purim, quase todo mundo conhece, né? Vamos começar por Purim. Alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. Purim. Purim é considerada a festa mais alegre de todas do judaísmo. Tá? Dentro do judaísmo tradicional, é quase que um carnaval. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver, né? Eu, por exemplo, foi interessante que no último Purim, agora com a internet, você consegue entrar nas sinagogas judaicas não messiânicas, nas sinagogas tradicionais, porque que, em geral, são bem fechadas, né? Para o acesso físico. Mas eu consegui dar um passeio, né? Pelas várias sinagogas tradicionais. E aí a gente vê que é realmente um carnaval. Todo mundo fantasiado, das mais diversas coisas, fantasiado de bruxo, fantasiado de índio, né? Lá em Israel também é um carnaval na rua, é um verdadeiro carnaval, o Purim tradicional judaico. Nós que estamos fazendo Techuvá, que temos Mashiach, nós tentamos dar uma outra orientação à festa de Purim. A festa de Purim é uma festa de alegria, né? Ela comemora o grande livramento que o Eterno deu ao povo judeu por meio da rainha Esther. Todo mundo conhece a história, todo mundo já viu o filme, né? É hiperfilmado, né? Com algumas nuances de diferença. E salvou o povo judeu por meio da rainha Esther, que se casou com o rei, né? E qual é a unção dessa festa? Eu sempre falo sobre isso, que cada festa judaica, ela tem uma unção especial. Ela tem uma energia especial, uma reflexão especial. E é essencial para a gente pensar nisso a cada festa e vivenciar isso, né? Ser impactado pela unção da festa. A unção da festa de Purim é uma festa de alegria, de fé. É uma festa que nos estimula a ousadia na nossa fé, de busca da vontade do Eterno. E, principalmente, é uma unção de reviravolta. Tudo parecia perdido, né? Tudo parecia perdido para o povo de Israel. O decreto estava lá, o rei tinha assinado o assassinato dos judeus, a autorização para que eles fossem assassinados. E o Eterno, usando uma pessoa que ele colocou numa posição estratégica, Esther, fez uma reviravolta na história e aquele povo todo foi salvo. E depois celebrou com grande alegria. Então, essa é a unção de Purim. Muitas vezes a gente está em situações que parecem assim terminais, parece que não tem jeito, parece que não tem saída, parece que não tem solução. E o Eterno vem e faz algo extraordinário, sobrenatural e muda. Então, essa época de Purim é uma época para a gente trabalhar muito isso, muito essas questões da fé que crê no impossível. A fé no Eterno que faz o impossível, a fé na reviravolta, mesmo que logicamente a situação não tenha solução. Essa é a unção de Purim, além de ser uma unção de alegria. Algumas comunidades fazem uma feira e um parque de diversões. Isso lá nos Estados Unidos é muito comum, tá? Em Israel também. Tem feira, parece festa junina, sabe? Tem tudo enfeitado. A Adalberto tá entrando aqui, gente. Tudo enfeitado, com brinquedos. É sensacional. Eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos, em Purim, que foi assim, sobrenatural a experiência que eu tive lá. Depois eu vou contar para vocês, se der tempo. E aí, Purim é o seguinte, alegria, festa, tem um costume muito forte nas sinagogas de se dar tzedakah, fazer caridade com as famílias carentes da sinagoga, tá? E se não tiver famílias carentes na sinagoga, com qualquer pessoa ao redor, tá? E também é costume enviar presentes uns aos outros.
em geral de guloseimas, mas pode ser outros tipos de presente também, né? Eu coloquei na imagem as mulheres fantasiadas de Rainha Esther, né? E os presentes que se envia uns aos outros em Purim. Mas por que se faz isso, né? Isso se faz de acordo com esse texto bíblico aqui, que é o texto bíblico que está lá no final do livro de Esther e que define o que seria a festa de Purim, tá? Olha só. Também os judeus se ajuntaram no dia 13 e 14 do mês, descansaram no 15, fizeram um banquete de alegria. Dia de alegria de banquete, dia de folguedo, dia de mandarem presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias, de perto, de longe, ordenando. O que foi ordenado? Olha só. Guardasse o dia 14 de Adar e o dia 15 todos os anos, como o dia em que os judeus tiveram repouso dos inimigos e o mês em que a tristeza foi mudada em alegria, luto em festa. E o que devia ser feito nesse dia? Banquetes, alegria, presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Está aqui, ó, tá vendo? Banquete de alegria, presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Isso é Purim, gente. É lindo. É muito lindo. Meu primeiro Purim foi nos Estados Unidos, né, em 1998. E, gente, foi sensacional, porque eu estava na sinagoga há pouco tempo. Eu estava passando por uma situação difícil, porque eu morava lá, eu tinha um apartamento alugado no Brasil. E, na época, o dólar era R$1. Então, o apartamento era R$1.000, lá era $1.000 que entrava para mim, além do meu trabalho, né, lá. E aí o apartamento desalugou, a gente estava passando uma fase assim muito difícil financeiramente, e eu estava sentada na sinagoga, e eu estava pensando assim, Senhor, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel no fim do mês? Quando eu pensei isso, o rabino lá na frente virou e falou assim, como vocês sabem, nós temos costume de ajudar, as pessoas estão necessitadas na sinagoga. Então, se você não sabe como vai pagar o aluguel no fim do mês, você vem aqui na frente. Gente, exatamente o que eu tinha acabado de pensar. Foi muito forte. Ai, Deus é fiel. O Eterno é muito fiel. Aleluia. Mas a gente é podre, olha só. Olha o que eu pensei. Eu falei, não, eu não vou pagar esse mico não, tá doido? Eu vou lá na frente falar que eu não tenho como pagar o aluguel no fim do mês? Mas aí eu pensei assim, não, isso é orgulho, eu não posso, eu tenho que ir lá na frente, porque é exatamente essa situação. Aí eu peguei, me levantei e fui. A sinagoga tinha umas 200 pessoas lá, era uma sinagoga messiânica, assim, para mim, até hoje, é o céu na terra, o melhor lugar que eu já frequentei, de todos. Aron HaKodesh, existe até hoje lá. E aí eu fui à frente, e aí o rabino falou assim, agora você vira para a congregação. Eu achei que mais pessoas iam, né? Quando eu fui à frente, eu vi que eu estava sozinha lá. Aí a vergonha bateu, né? Eu comecei a chorar. Ciro, meu filho, era pequenininho. Aí o Ciro veio, se agarrou na minha perna. E aí o rabino falou assim, falou com a congregação, agora eu quero que vocês vão lá na frente e abençoem ela com o que vocês tiverem de melhor. Gente, foi uma loucura. Foi lindo. As pessoas vinham, elas botavam dinheiro na minha mão, elas botavam cheque na minha mão, elas botavam o cartão de visita delas na minha mão, elas me abraçavam, elas falavam assim, tudo vai melhorar, fica bem, elas oravam por mim, me abençoavam. Olha, foi $1.200 em 10 minutos, aquelas pessoas vindo à frente e me abençoando. Nossa, tô arrepiada aqui, coisa linda. O Eterno é maravilhoso, gente. O Eterno é maravilhoso. Olha, sabe aquela coisa? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha? Parecia que eu estava sonhando. Eu só chorava muito. Foi uma experiência assim, muito profunda. Foi meu primeiro Purim, foi assim. E foi impressionante, porque dali para frente a minha vida se facilitou, os caminhos se abriram. Foi uma experiência muito, muito forte. Receber o amor daquele povo e o apoio daquele povo, porque o pessoal lá ajuda mesmo, sabe? Tem um sentido de solidariedade muito grande. Tanto nos Estados Unidos como em Israel. Depois, uma vez, eu vou contar para vocês a minha experiência em Israel, que foi assim, sensacional.
Então, Purim é isso: solidariedade, alegria, amor e a fé que o Eterno vai transformar derrota em vitória, luto em alegria, dor, sabe, em júbilo. Essa é a energia da festa, essa é a unção da festa de Purim, tá? Cíntia, Fala. olha aqui que coisa interessante, né? Aham. Tu ficou com vergonha, né? Mas aí Deus mostrou, e muitas vezes, gente, as pessoas estão passando por uma coisa, deixam de ser abençoado por causa do orgulho. É Né? exatamente. E eu tenho certeza que Deus deu muito além do teu aluguel. Muito Né? além, Então, assim, gente. que lição linda que a gente tem, a gente precisa, sim. Você é uma pessoa de posição, e assim, a chuva é para todos, todo mundo passa por momentos bons ou ruins. E eu tenho certeza que através dessa seu ato de humildade, né, Deus te prosperou cada dia mais, mas que testemunho lindo. Muito lindo, gente. Eu sempre vou me lembrar disso com muita alegria, sabe? Só de lembrar me dá um júbilo do cuidado dele, né? Por causa de pessoas que se deixavam usar com base numa tradição maravilhosa judaica, porque na verdade está no Tanar, né? Na verdade é um mandamento do Tanar, embora não seja da Torá. Então eu tenho assim muito carinho pela festa de Purim, até porque eu nasci no dia de Purim, no ano que eu nasci, no dia que eu nasci era Purim, né? Depois que eu fui saber disso, e o Eterno, ele é maravilhoso, ele cuida de uma forma assim maravilhosa. Então, tá aqui, né? Foi escrito no livro. Os judeus tomaram sobre si, sobre sua descendência, sobre todos que já chegassem a eles, que não deixariam de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade. E que esses dias de Purim não fossem revogados e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua descendência. Então, nós que estamos fazendo Techuvá, nós devemos celebrar Purim do jeito certo, com alegria, né? Tem algumas tradições, por exemplo, tem uma tradição judaica que fala que você tem que se embebedar em Purim, nada a ver. Você não tem que se embebedar em Purim, tá? Se quiser tomar um vinho, se alegrar, mas tudo com decência, comedimento, né? Então, existem tradições que devem ser seguidas e tradições que não devem ser seguidas. A gente tem que coar tudo isso pela Torá, pelo bom senso, pelo Tanar, pelo Brit Hadashah, tá? Muito interessante, muito importante a gente ver isso. O seguinte, esse texto, ele confirma que o hábito de enviar presentes uns aos outros no dia de festa é algo judaico, é algo bíblico e que isso não é errado. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando por causa da festa de Hanukkah, tá? A festa de Hanukkah, a tradição tem por hábito a gente dar presentes para as crianças. Todos os dias de Hanukkah. Lá nos Estados Unidos é incrível. As crianças judias lá, e sabe que o judeu ele é muito consumista, né? Então é um presente por dia durante Hanukkah. E algumas pessoas, as pessoas que tentam ser mais zelosos do que todos os judeus, no afã de se mostrar mais judeu do que judeu, e provar judaicidade, né? Algumas congregações assim, falam que é errado você dar presente para as crianças em Hanukkah, o que vai parecer com Natal, e Natal é coisa do diabo, não sei o quê. Gente, você dá presente no dia de festa, você dá presente em Purim, você dá presente em Hanukkah, não é pecado e não é errado, é bíblico, tá? A gente tem que ter equilíbrio nas coisas, porque muitas vezes, querendo sair da Babilônia, a gente vai para outros caminhos que, na verdade, não são os caminhos da verdadeira Techuvá. São caminhos de radicalismo, de julgamento e de segregação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ter um equilíbrio em tudo que a gente fizer. O equilíbrio do bom senso, o equilíbrio do amor, o equilíbrio do não julgamento e da não exacerbação da nossa Techuvá, tá? Eu gosto muito dos ensinamentos do Tzadok Ben Deria, porque ele é equilibrado. Ele coloca a coisa no tamanho certo, do jeito certo,
sem descambar para um lado exagerado, por oposição àquilo que nós vivemos dentro da igreja evangélica ou dentro da igreja católica. A gente tem que seguir o caminho do eterno e não viver por oposição ou por antagonismo. Tá? Isso é muito importante a gente entender. A gente conversou muito sobre isso lá no comecinho, quando a gente falou sobre por que fazer Techuvá. Lembra? Flávio estava lá, Renato estava lá, né? A Sandra estava lá, eu acho, A Cláudia, com certeza, estava lá, que a Cláudia está em todas, Baruch Hashem. Presente! Muito bom, muito bom. Isso é demais. Então, como que a gente comemora? Voltando, tá? É uma festa alegre, é uma festa lúdica. As crianças, gente, elas amam. Os adultos um pouco menos, porque tem uma fase lá que é muito agradável para as crianças, mas nem tão agradável para os adultos, né? São as duas festas preferidas das crianças. É Hanukkah e Purim. O que acontece? Toda festa de Purim, você lê o livro de Esther todo. É chamado Haggadah de Esther, tá? Então, você pega e lê o livro todo. As crianças sentam. Aqui, olha, é muito engraçado aqui. Você distribui para as crianças apitos, reco-reco, buzina, né, Sandra? A Sandra fica com dor de cabeça. Enfim, alguma coisa que faça muito barulho, tá? As crianças se fantasiam, né? Se fantasiam de Rainha Esther, de Rei Assuero. Só não se fantasia de Amã. E durante a leitura do livro, toda vez que é pronunciado o nome de Haman, as crianças fazem todo o barulho que elas podem. Sacode o reco-reco, apita, grita, faz o que for, vaia, né? E aí, isso aí dá uma vida ao relato do livro de Esther. No final dá dor de cabeça, mas para nós, né? Para nós. Mas as crianças amam e elas fixam na cabeça. Lembra aquilo que eu falei sobre colocar no subconsciente por experiências impactantes? Renato sabe disso, né? Entra no subconsciente porque trauma ou repetição, né? E o trauma pode ser positivo ou negativo. Nesse caso, é um trauma positivo para as crianças, porque tem aquela bagunça, toda vez que fala em Amã, grita, berra, vaia. Então, é uma festa muito alegre, né? E aí, adultos e crianças, todo mundo se fantasia. Se quiser se fantasiar de personagem da história, melhor. Ou a pessoa coloca máscara, se enfeita. É uma festa assim, muito, muito, muito alegre. Quem quiser ver as fotos das nossas festas de Purim, a gente tem uma página que chama Tzur Israel Registro Fotográfico no Face. Aí tem todas as fotos das festas, de tudo. E é muito legal. Importante a gente não imitar o mundanismo de Israel e de muitas sinagogas quando celebram Purim, porque não é um carnaval, não é uma festa mundana, é uma festa espiritual, com sentido espiritual, tá? Alguma pergunta, gente? Ou alguma observação? Não? Vocês estão tão calados hoje. Tudo claro para Purim? É que a aula tá boa. Tudo claro. Beleza. Cíntia, Fala. Como eu fiquei eu tinha ouvido um Rav uma certa vez falando que realmente a festa de Purim era uma festa, era como se fosse carnaval do Brasil, né? E por isso ele não celebrava, que não era bíblica. Quem falou isso? Eu falei, ué, como na Bíblia, como a Bíblia narra isso, né? Não entendi. É uma festa bíblica, sim. Não é uma festa da Torá, mas ela se encontra no livro de Esther, no Tanar, tá? Sim. E então, se você não quiser celebrar, se você achar que é errado, então você não pode seguir tradição nenhuma. Talvez ele fosse caraíta, não sei, porque os caraítas eles seguem Torá e mais nada, pode ser isso. Pode ser que ele seja de linha caraíta. Mas o judaísmo tradicional todo celebra Purim, tá? E é uma festa que está no Tanar e ela deve ser, sim, celebrada. É uma tradição, não apenas tradição, mas está no Tanar também, tá? Então, vamos celebrar Purim com alegria, com espiritualidade, sem descambar para o carnaval mundano, né?
Você pode muito bem se alegrar, cantar, dançar, comer. As comidas de Purim são muito legais, né? A orelha de Amã. Tem várias outras comidas no cardápio da festa. Aqui no guia de Techuvá tem o link para o cardápio da festa, tá? Que o Rabado oferece. E não tem nada de errado em você celebrar Purim, não. Errado é celebrar da forma errada, com bebedeira, com fantasias que não agradam o Eterno, né? Porque a gente vê isso muito lá em Israel. Em Israel, o pessoal sai para a rua, mas em Israel os ortodoxos celebram Purim com muita dança, com muita alegria. Bota lá no Google, bota Google Images e bota Purim para vocês verem. Os ortodoxos celebrando. É uma festa que transcendeu em Israel o âmbito religioso, tá? Todo mundo celebra Purim como um carnaval em Israel. Quem é religioso celebra com como é que eu vou te falar? A conotação espiritual, tá? Para quem não é religioso, é simplesmente um carnaval. E é aquela coisa, gente. Muitas vezes, essa é uma estratégia do Hassatan. O que ele faz? Ele imita para desvirtuar. Quantos autodenominados Messias vieram ao longo da história em Israel? Sempre imitando para desvirtuar. Quantas coisas o inimigo imita para desvirtuar? Então, o fato de haver o desvirtuado, ele não invalida o verdadeiro. A gente tem sempre que ter isso em mente. Porque senão a gente acaba, daqui a pouco eu sempre falo isso, gente, daqui a pouco a gente não está nem celebrando o Shabat. Sabe por quê? Porque Shabat em inglês é Sunday, é o dia do Deus Sol, então não vamos celebrar o Shabat. Se a gente for por essa linha de pensamento, de extremismo, de purismo, de condenação do outro, a gente acaba se perdendo. Né? Eu vejo muitas pessoas assim que brigaram com a família inteira porque não celebram o Natal e também não querem que ninguém celebre. Gente, isso é errado. A pessoa que está celebrando Natal, ela não está celebrando o Tammuz, ela está celebrando o nascimento de Mashiach. Então, se você escolheu não celebrar porque você sabe, entendeu? Que é uma festa ligada ao paganismo, etc., você não celebra, mas trate os outros com amor. Outros que não têm a mesma revelação que você. E não fique condenando. Isso é muito importante. Fala, Miguel. Gente, eu tenho uma pergunta aqui, já que você tocou no assunto sobre Natal, que é tão criticado, né, no meio da Techuvá. E, tipo assim, eu venho de uma prática evangélica de muitos anos, eu fui pastor há 30 anos, então, tipo assim, o Natal era uma coisa extremamente importante no nosso meio. Aí, quando eu fiz Techuvá, eu vi o outro lado da moeda e me radicalizei, bati contra mesmo, né? Então, eu te confesso que eu ainda tenho dificuldade de entender, porque eu sei que algumas comunidades messiânicas, elas vêm com outros olhos, né? Então, se você puder abordar um pouquinho isso aí para a gente tirar algumas conclusões, porque Miguel, um tema meio controverso. Eu estudei profundamente esse assunto, eu tenho um estudo muito enorme, muito profundo, com todos os prós e contras da celebração. Eu vou te passar. Vou colocar no grupo, tá? Isso aí dá umas 3 aulas. Eu também quero. Eu quero aprender tudo, quero aprender muito. Esse ano eu estou indo bem devagar, por conta das minhas limitações, por causa do meu filho, né? Sim. Então, eu estou indo conforme, né, eu tenho a condição, eu estou indo. O Shabbat, eu estou indo, né? Já consigo me adequar às coisas. Então, assim... Com certeza. Edna, fica tranquila, a gente sabe a guerreira que você é. A gente está com você. Mas então, gente, é muito importante lembrar... Fala, Cláudia. De repente, assim, como eu vi ano passado, né? Ano passado não, foi esse ano, a primeira vez pela televisão, uma sinagoga aí, eu fiquei horrorizada, que é uma festa de carnaval, mesmo com todo tipo de fantasia que tem no mundo,
colocaram na sinagoga. Então, assim, se alguém vê, se nunca viu e vê, aí acho que é isso que as pessoas ficam no extremismo, que as pessoas, alguns ortodoxos não devem estar, alguns assim não devem combinar, né? Porque eu lembro que eu te falei que eu fiquei assim horrorizada. O líder fantasiado de bruxo, eu falei, mas o líder de bruxo? E assim, é uma fantasia mesmo, é um carnaval. Mas, assim, né, o quanto a comemorar, a gente tem que comemorar, porque a pessoa foge do caminho, né? Isso. Gente, Vamos lembrar de como o eterno. Tem um jeito muito fácil da gente não se perder nisso tudo. A gente vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, entendeu? O que Purim fala? Alegria, banquete, ajuda aos necessitados, presentes uns para os outros. Então, lá na sinagoga, por exemplo, era feito, lá nos Estados Unidos, era feito um amigo oculto. E aí as pessoas mandavam cestas com comida, com coisas saborosas uns para os outros. Gente, era muito legal. Você recebia aquele cestão cheio de delícias, guloseimas, era muito bom. Isso é uma coisa que traz muita alegria, né? Marca, enfeita, traz ludicidade à festa, traz cor, dimensão. Isso é uma coisa muito, muito legal, né? As festas judaicas, exceto o Kippur, né, sempre tem muita comida gostosa. A menina que trabalha para mim aqui, ela ficou especialista em comida judaica, porque sempre a gente procurava fazer o cardápio judaico e tal, para dar mais um gosto judaico, né? A autenticidade às festas. Então, gente, é muito importante a gente pensar outra coisa, tá? A techuvá, ela é para ser feita um passo depois do outro e cada um tem seu ritmo. E a techuvá, ela não é para ser feita com antagonismo e com guerra. Então, por exemplo, você não vai sair brigando com todo mundo, acusando, porque você celebra Natal porque está errado, está errado, está errado. Não, fica na tua. Você não quer celebrar? Não celebra. Mas nós não fomos chamados a ficar cuspindo verdades na vida de quem ainda não despertou. A gente tem que, sim, dar toques com amor, atrair as pessoas. Eu vejo assim, muitas pessoas já vieram conversar comigo, principalmente homens casados com mulheres evangélicas, que depois que começaram a fazer techuvá, estão tendo problema no casamento, porque as mulheres não acompanham e muitas vezes até se tornam antagonistas da techuvá. Pessoas assim, Shabat, eu quero guardar o Shabat, mas minha mulher sai, vai para a casa da mãe, vai para a casa das primas. Não é uma nem duas pessoas, são muitas pessoas. Quem está errado? Quem está errado? Ela não teve a visão ainda, mas a nossa missão é tornar a techuvá o mais agradável possível para aqueles que estão ao nosso redor. A gente tem sempre que se lembrar disso. Techuvá verdade. E assim, o que aconteceu comigo logo no começo, que eu era proibida de falar no nome de Jesus e de Deus. E eu falei assim para a pessoa, vai com Deus, Deus te abençoe. Leva mal não, mas esse teu Deus aí, esse teu Jesus, eu não quero não. E eu fiquei chocada. Né? A gente tem isso. Também muito criticado o negócio de Natal. E assim, é muito complicado. Você tem uma família, você tem um parente, e a pessoa, você vai para o ensinamento e que a pessoa está te ensinando errado como eu aprendi errado. Então, você acaba tendo confusão dentro da família, porque Deus não é Deus de confusão, por causa de religião que está de estudo mal ensinado, né? Que as comidas, tudo oferecido Tammuz, a árvore de Natal são a cabeça das crianças, aqueles preceitos todos. Então, assim, é muito sério esse assunto, né? Para evitar problemas futuros, porque a gente acaba magoando pessoas que, então, a gente cuspindo no prato que comeu. E uma palavra depois que sai para consertar é terrível. Muito bom a gente abordar para saber lidar com esse assunto sobre Natal, que já está chegando aí também, né? Como a gente deve lidar, tratar, né? Aí não pode comer a comida, porque a comida é oferecida ao diabo, a Tammuz. É muito sério mesmo. Eu vou fazer uma aula sobre Natal para vocês.
é um tema muito, muito, muito controverso, né? E isso aí dá uma. Semana que vem, fazer aula sobre Natal, Hanukkah, tá? E eu vou falar para vocês a solução que eu encontrei na minha família e que ano passado eu fiz e que deu muito certo, tá? Então, gente, vamos lá. Hanukkah. Hanukkah foi uma festa também ordenada pela liderança judaica, tá? Como eu falei para vocês, está no livro de Macabeus, que está no cânone católico, tá? Também com base no princípio das festas, que é celebrar um grande feito do Eterno por nós. Também é conhecida como Festival das Luzes, né? E significa dedicação ou inauguração. Primeira noite Hanukkah, após o pôr do sol do dia 24 de Kislev, e a festa é comemorada por 8 dias. Como Sukkot, é uma festa longa também. Em geral, ela está sempre na época do Natal, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Por causa do calendário, a gente fez a aula do calendário, né? Mas sempre na época do Natal. E aí, como é a história de Hanukkah? Eu coloquei a história toda aqui, mas eu vou resumir, né? Então, os judeus foram conquistados, né, pelos Seleucidas da Síria, né? E aí, o que aconteceu? Mas eles tinham uma certa independência religiosa, eles tinham só que pagar imposto, como era com Roma, né? Que Roma era Pax Romana. Roma conquistava, exigia impostos, colocava os exércitos lá, mas a vida continuava mais ou menos normal, a religião continuava mais ou menos normal, né? Mas aí, quando Antíoco Epífano subiu ao trono, ele era bem radical, tá? E aí o que ele fez? Como tinha alguns focos pequenos de revolta, ele começou a impor a cultura grega sobre os judeus, tá? E essa é uma das razões, é um dos argumentos muito fortes para os evangelhos terem sido escritos em aramaico e não em grego, porque os judeus, os hebreus, né, na época, eles odiavam os gregos por causa de todas os absurdos, né? Os absurdos que os gregos fizeram eles sofrerem. Então, a língua grega era uma língua odiada, era uma língua que, segundo a tradição, não devia ser falada, tá? Tá, tranquila. Edna, fica em paz. Que o Eterno te abençoe, você e Alan também. Então, o que aconteceu? Eles começaram a impor a cultura grega, né, sobre os judeus, em especial na Judéia, né? E por quê? Eles sentiram que o que era a força do povo era a Torá, era o Eterno. Então, a ideia deles foi a seguinte: a gente destrói a religião deles, a gente vai destruir aquilo que os une e aquilo que os fortalece, né? Aí, o que aconteceu? Antíoco começou a impor a religião, e em 167 antes da Era Comum, ele construiu um altar para Zeus, aonde? Exatamente no templo, no segundo templo. Para infamar os judeus, para humilhar, para quebrantar, né, o povo judeu. E aí ele começou a sacrificar porcos no altar, proibiu a leitura, proibiu a reunião, proibiu a prática da Torá com pena de morte. E aí, o que aconteceu? Matatias e seus filhos se revoltaram e começaram a lutar contra o domínio dele. E eles eram assim, eles iam para as montanhas, se escondiam, depois eles vinham e atacavam com técnica de guerrilha, né? Subiam para as montanhas, fugiam, depois atacavam. E aí eles venceram em 164, né? Foram 3 anos de revolta e rebelião. Em 164 antes da Era Comum, eles venceram e libertaram Jerusalém. Valeu. E libertaram Jerusalém. E aí, quando eles libertaram Jerusalém, purificaram o templo, né? O Judas, que era filho do Matatias, né? Ele ficou conhecido como Judas Macabeu, o martelo, né? E a família toda ficou conhecida como os Macabeus. E aí, eles mesmos, né? Liderança do povo, que era da família de sacerdotes,
eles instituíram a festa de Hanukkah para celebrar a vitória deles sobre o Antíoco Epífanes, né? E também a reconquista do templo. E aí eles reconsagraram esse templo, e aí acontece o segundo milagre. O primeiro milagre foi a vitória do povo, num povo pequeno, contra um exército grande. O segundo milagre foi o milagre da menorá. O que aconteceu? Quando eles limparam o templo, eles tinham que acender a menorá. A menorá ficava acesa constantemente, né? As menorot. E aí o que aconteceu? Eles descobriram que eles não tinham óleo suficiente para acender as menorot. Eles só tinham um vidrinho de óleo, que não seria suficiente para os 8 dias. Por que 8 dias? Porque esses 8 dias era o tempo necessário para se fabricar um novo óleo para as menorot, que tinha todo um processo especial, né? E aí, o que aconteceu? Eles acenderam a menorá, né? Com um óleo que duraria apenas um dia, e milagrosamente esse óleo durou 8 dias. Então, Hanukkah, ele celebra o milagre da vitória e o milagre do óleo. É chamada de Festa das Luzes. Qual é a unção dessa festa, gente? É uma unção de milagre profunda. Gente, acontecem muitos milagres em Hanukkah. Muitos. É impressionante. É a época da gente clamar ao Eterno por milagres. É a época da gente clamar ao Eterno pela vitória improvável. Porque acontecem muitas curas, muitos milagres em Hanukkah. Essa questão da unção das festas é uma questão muito forte que o povo de Israel conhece, a tradição judaica conhece, e que eu tenho visto ao longo desses 24 anos de judaísmo, eu tenho visto, é impressionante como acontece libertação em Pêssar, como acontecem reviravoltas em Purim, como acontece unção de alegria em Purim, como acontecem milagres em Hanukkah. Então, Hanukkah, a gente clama ao Eterno por milagres, tá? É uma festa de família, também é uma festa muito lúdica. As crianças gostam de acender as velas, as crianças gostam de receber presentes, claro, né? Lógico. Qual o mandamento principal da tradição em Hanukkah? Acender a Hanukkah. A Hanukkah, ela é diferente da menorá. Quem sabe qual a diferença da menorá e da Hanukkah? Tem uma lâmpada a mais, né? Uma vela a mais. Quantidade de braços da menorá. A menorá, ela tem 7 braços e ela não deve ser acesa. A menorá nunca é acesa, tá? E ela nem deve ser representada acesa para os artistas aí. Por quê? Porque o templo foi destruído. Então, segundo a tradição, não se representa a menorá acesa, tá? A Hanukkah, ela tem, na verdade, ela tem 9 braços. 4 de um lado, 4 do outro. E o shamash, o chamado shamash, né? Shamash quer dizer servo. É aquele que acende, né? E ele serve para acender todos os outros. E essas velas de Hanukkah, elas vão sendo acesas gradativamente, tá? Lembrando, né? Figurando o milagre do óleo que ficou aceso, do óleo que durou para os 8 dias, né? Então, como que a gente acende a vela de Hanukkah? Como que a gente acende a Hanukkah, né? A gente pega, acende o shamash e com o shamash vai acendendo cada dia uma vela a mais, tá? Então, você acende. É muito interessante porque você vai acrescentando uma vela cada dia até chegar nas 8 velas, nas 9, né, na verdade. Então, essas velas, elas são colocadas da direita para a esquerda, tá? Você começa a colocar as velas da direita. Primeiro dia, uma vela direita. Segundo dia, 2 velas. Terceiro dia, 3 velas. Quarto dia, 4 velas. E assim por diante. E vai acendendo com chamash. Cada dia, uma nova vela no chamash. Mas, na hora de você acender, você começa a acender da esquerda para a direita. Por quê? Não sei. Já pesquisei tudo tentando descobrir uma razão, mas não sei por quê.
Então você vai colocando da direita para a esquerda e acende da esquerda para a direita, tá? Sempre pelo chamash. Então você vai acender primeiro o chamash, né, que é essa do meio, e com ela você vai acender todas as outras velas. E aí tem a bênção de Hanukkah. Você acende o chamash e aí você vai fazer 3 bênçãos, dependendo do dia, 2. A primeira bênção, no primeiro dia, ela fala o seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehehianu vekimanu veigianu lasman hazeh. Essa bênção é uma bênção que é dita para todas as festas, tá? E é linda. Eu sou apaixonada por essa bênção. Olha só. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste vida, ou que nos mantiveste em vida e nos fizeste chegar até essa época festiva. É lindo. Até para o Shabat você falar isso, porque o Shabat é festa também, né? Isso no primeiro dia de Hanukkah, tá? E aí depois as outras bênçãos, né? Que é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Hanukkah. As mulheres aí, né? No Shabat fala o quê? Ner shel ha-Shabat. As velas de Shabat. E em Hanukkah, ner Hanukkah. As velas de Hanukkah, tá? Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com teus mandamentos e nos ordenaste acender a vela de Hanukkah. E a segunda bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu bayamim hahem bisman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fizeste milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. É interessante que é naqueles dias, nesta época. Lembra que eu falei em Pêssar, que Pêssar deve ser celebrado como se nós estivéssemos saindo do Egito? Esse é um princípio das festas. A gente deve celebrar as festas como se nós estivéssemos lá vencendo a batalha, vendo o milagre de Hanukkah, sendo libertos por meio de Esther, né? Pelo Eterno, por meio de Esther. Nós temos que trazer para nós, imaginar que aquilo é hoje, para a gente viver como se fosse hoje, trazer para a nossa vida. Como eu sempre falo, né, que a gente tem que trazer a Torá para a nossa vida, a gente trazer as festas para a nossa vida, para hoje, tá? E aí tem outras tradições, né? Eu falei que a festa é muito lúdica e tal, mas os adultos gostam de brincar com isso também. Tem um jogo, é o jogo do peão. Vocês estão vendo o peão aí embaixo? Ó, tá vendo? Aí, pessoal do hebraico, vai lá, Miguel, lê aí para mim. Miguel tá fechado. Vai lá, Sandra. Sandra tá fera do hebraico. Lê aí, Sandra. O pessoal tá tímido? Ó, é o Nun, o Gimel, o Re. Aí, Miguel. E o Shin. Tá vendo? Não estou conseguindo enxergar daqui. Estou sem meu Tá óculos. não? Você não tá vendo a apresentação, não? Hanukkah, Azul, não, você né? fala? Não. É o quadro azul? Alguém não tá vendo a apresentação? Estou vendo umas frases aqui. Oi? Não tô vendo, não. Quem É, tá vendo? Deixa eu interromper e botar de novo. Peraí. Tô vendo. Você tá vendo? Agora não tá, não. Agora não tá aparecendo, não. Mas antes estava. E agora? Estão vendo? Para mim, Não. não. Sim. Agora tá. Agora Sonhos, tá. os doces, umas guloseimas aí. Ah, Sim, gente, ó, sim. reclama Agora aí. sim, tá dando pra Reclama aí, ver. não fica tímido não. Quando vocês não estiverem vendo, reclama aí. Então, aqui Só embaixo a gente tá dúvida. vendo 3 símbolos de Hanukkah, ó. A gente tá vendo o peão. Esse peão ele é chamado Sevivon ou Dreidel. Dreidel na verdade, é em Yiddish, né? É o peão, onde cada lado estão escritas as iniciais da frase Nes, Gadol, Hayah, Sham. Um grande milagre aconteceu lá. Quando é Israel, é Nes, Gadol, Hayah, Po, né? Um grande milagre aconteceu aqui. E aí você joga, as crianças jogam isso e jogam com o Hanukkah Geld, que chama, né? Em geral, a gente compra moedinhas de chocolate e aí a gente joga com o peão. Quem ganha pega as moedas todas, brinca muito, né? E aí também tem costume de servir alimentos como sonho,
panquecas de batata e presentear as crianças com presente a cada dia. Esse sonho é o sufganiot, né, de Hanukkah. Esses sonhos que a gente come mesmo, só que em geral eles são recheados com geleia, lá em Israel, né? E tem nesse link aqui, ó, tem os pratos típicos. Aqui não está dando para ver o link direito, mas lá no Guia Básico de Techuvá, se você acessar lá na nossa página, tem todos os links para fazer uma festa assim maravilhosa, tá? Infelizmente, agora o Google só tem 1 hora. Eu vou ter que comprar o outro para chamadas mais longas, né? Então, onde você consegue esses peões? Na loja de produto judaico, na internet, você acha também. As bênçãos de Hanukkah e o serviço de Hanukkah está no Sidur, tá? E o que acontecia? Até na época de Yeshua, essas luzes de Hanukkah eram acesas em todas as casas, em todos os lares. Você via as Hanukkiot nas janelas. É tradição hoje ainda você colocar perto da porta, na janela, um lugar que apareça para as pessoas, tá? Para as pessoas verem que tem uma Hanukkah acesa. E aí, Hanukkah, ela é mencionada por Flávio Joséfo, tá? Que chama de Festival das Luzes, tá? E ela também é mencionada no Brit Hadashah, na Brit Hadashah, lá em João 10:22. Yohanan 10:22 diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Festa da dedicação, Hanukkah. Então, é uma festa que está mencionada na Brit Hadashah, além de no livro de Macabeus. E por isso, nós que estamos fazendo Techuvá, vamos fazer direito e vamos celebrar essas festas, tá? Basicamente é isso sobre essas duas festas. São duas festas menores, né? Mas são duas festas que devem ser celebradas, sim. Eu vou colocar o PDF para vocês no grupo, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem alguns detalhes aí que eu não falei, referências, né? Que vocês podem acessar. E com isso, nós encerramos as festas, né? E a gente vai começar a trabalhar como o judaísmo vê Sedaká, como o judaísmo vê Avodá, o serviço, né? E como o judaísmo vê Tefilá, a oração, tá? Vou parar por aqui hoje, até porque o Bito vai me expulsar agora. Gente, é muito bom estar com vocês. Muito obrigada pelo interesse de vocês. Vocês são sensacionais. Sensacionais. E Obrigada mulheres você, que quiserem, minha amada. 8h30 a gente vai estar lá, mas aí é só para mulher, tá? E não vai ser gravado, não, que nem da outra vez. Obrigado. Toda a base. Shalom. Tchau, boa noite, gente. Obrigada, tá? Shalom.